Olá, tudo bem com você? Depois do Natal e agora com o Ano Novo que começamos, vamos retornar ao estudo do Evangelho de Marcos, no capítulo 3, do verso 13 até o verso 19, onde está escrito assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. E Judas Iscariote foi quem o traiu. Muito bem, você que tem acompanhado o estudo do Evangelho de Marcos, nós estamos procurando entender que o evangelista Marcos tem uma preocupação de transmitir a sua mensagem que diz: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E assim nós cremos. Ele é o Verbo de Deus encarnado que anda pelas vilas da região da Galileia, anda nas regiões de Cafarnaum. Ele segue à beira do mar, aonde convida alguns pescadores para ser seus discípulos. E uma grande multidão acompanha Jesus à procura de pão, à procura de cura, à procura de um milagre. E o próprio Cristo chama a nossa atenção sobre essa questão. Ele diz: vós estáis me procurando não por causa daquilo que lhes falei, mas por causa dos milagres que eu realizei. Mas aqui, depois de apacentar uma grande multidão, Jesus sobe ao monte. Jesus sobe ao monte em oração. Sabemos que todo líder bíblico, todo líder, quando vai tomar uma grande decisão, ele sobe ao monte. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 22, Abraão, passando por uma grande prova, ele tem a sua fé provada no monte. Moisés, quando tira o povo de Israel do Egito, ele sobe ao monte para falar com Deus e se tornou Moisés o grande legislador. Elias, quando vai combater, quando combate a idolatria de Israel, ele fica desfalecido, cansado, ele também procura o monte e lá a sua vocação é confirmada. No livro de Reis, capítulo 19, verso 5, que diz: volta ao teu caminho. Deus diz para Elias: volta ao teu caminho, confirma o teu ministério. E aqui Jesus também sobe ao monte e o texto diz que ele chamou a si aqueles que ele quis, aqueles que ele escolheu. A escolha dos discípulos é uma escolha muito especial. A vocação dos discípulos vem do termo vocare, chamado muito especial. Um chamado para pregar o reino de Deus, para anunciar que o reino de Deus chegou e que a pessoa de Jesus é o acesso único para este reino. Interessante que no verso 14 você vai ler o seguinte: chamou para, designou 12 para estarem com ele. Verso 14. Para estar com Jesus. Estar com Jesus significa ter diálogo com Jesus. Estar com Jesus significa depositar a nossa vida aos pés de Jesus, para que ele possa ser expresso através da nossa vida, através do nosso vocabulário, através dos nossos gestos, das nossas atitudes. Porque é somente estando ao lado de Jesus que o nosso caráter será modelado, trabalhado, e a imagem e semelhança de Deus na pessoa de Jesus é resgatada em nós, e nós assim podemos realizar a obra de Deus. E logo em seguida, no verso 14, os enviou para pregar. Isto é, se Jesus, a mensagem de Jesus, não passar pela nossa mente, compreendendo que Ele é o único Senhor e Salvador, e não passar pelo nosso coração de poder amar a Jesus sobre todas as coisas, acima de qualquer valor, nós não teremos condições de falar sobre Ele, de pregar. Poderemos sim até falar de Jesus, mas não teremos a devida autoridade.
Mas quando Jesus faz morada no nosso coração, quando a mensagem de Jesus clareia as nossas mentes, quando a palavra de Deus encarna em nós, se faz carne em nós, nós pregamos com autoridade e assim nós teremos condições de resgatar muitas pessoas da alienação em que estão vivendo. Muitas pessoas que estão sendo subjugadas, estão sendo dominadas pelo pecado deste mundo. Muitas pessoas praticam atos religiosos, ritos religiosos, mas vivem um regime de escravidão. Nós, que cremos em Jesus, precisamos entender a mensagem de Jesus e nos aproximar da pessoa de Jesus para que Jesus seja o nosso único caminho, a nossa única verdade, e assim nós teremos vida em Jesus. Querido irmão, assim eu oro por você, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus abençoe o seu lar, para que você tenha condições de fazer uma agenda, para que você tenha condições de separar um tempo para ler a palavra e falar com Jesus, estar com Jesus, e assim a sua vida seja uma pregação a respeito de Jesus e o reino de Deus está presente entre nós. E Jesus vai voltar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.